meu preferido, escorpião. Eu sou de escorpião. Escorpião eu quis fazer uma coisa diferente, porque às vezes ou falta papel, ou você só tem uma folha, vão duas folhas, que era o meu caso, eu só tinha uma folha de cada cor. Então o fundo, ele pode ser de qualquer cor, ele não precisa necessariamente ser do papel que você está usando. Caso você precise economizar, né, na cor, você pode usar um papel branco, um papel craft, algum outro papel que você tenha em mais quantidade, ou aquele papel que nunca sai a cor, né? De repente tem aí um papel que nunca sai a cor e você pode usar como o fundo da peça. Foi o que eu fiz aqui. Eu escolhi um mais escuro para ser a frente e um mais clarinho para ser o fundo. Esse papel que eu estou usando, ele é um papel bem grosso, ele é papel 220, então eu também fiz essa observação, né, aqui. Eu tenho que tomar cuidado muito com o corte, com a silhuete, porque eu configurei o corte errado, então ficou muitas rebarbas. Eu quis deixar as rebarbas exatamente para mostrar, né, que se o corte, se a profundidade, a força não fica correto, ficam mesmo as rebarbas. Eu vou montar mesmo com as rebarbas, porque eu queria realmente falar sobre esse problema aí do corte com a máquina de corte, tá? Então, essa aqui é uma peça com uma rebarba, tá vendo? Mas isso não vai atrapalhar no projeto. Então, vamos lá. Vou pegar a nossa base aqui. Eu vou começar com a dobra e depois eu organizo as peças. O bom do papel mais grosso é que depois a firmeza na peça é melhor, a resistência da peça. Então, eu quis fazer esse teste com papel mais grosso exatamente para mostrar que quanto mais grosso o papel, mais resistente fica a peça. E claro, também mais difícil a dobra, pode ter uma dificuldade, uma resistência um pouco maior do papel. E lembrando, os traços sem preenchimento, né, sem o risco aqui vão ser dobrados para frente e as dobras com risco são para fora, que seriam as dobras vale e montanha. Lembrando que o lado de dentro é sempre o lado com a numeração e o lado de fora, que é o que vai ficar exposto à peça, é o lado sem a numeração. Agora eu vou organizar. Essas aqui, essa aqui vem com essa. Mais ou menos organizado. Com a ordem aqui a gente vai achando onde vão se encaixar essas peças. Então vamos lá. Eu vou fechar aqui, vou começar já colando aqui, depois eu fecho aqui esse final, porque eu acho que vai ser mais produtivo fazer dessa forma, tá? Então eu vou começar aqui, essa parte vai aqui. Lembrando que eu uso sempre a cola branca extra forte, eu acho que deixa
Assim, já testei outras, não testei muitas, na verdade. Algumas pessoas falam que a cola pano é muito boa, mas eu nunca tive oportunidade de testar, porque eu sempre gostei bastante da cola branca. Cola instantânea eu já testei também, como eu já disse. Mas eu não gosto do trabalho, porque deixa um trabalho sujo e cola tudo às pontas dos dedos, a cola é difícil para sair. Então, a cola branca extra forte é a melhor, na minha opinião. Se algum dia eu achar cola pano por aqui, eu posso testar também. Aqui a gente tem que lembrar que vai fazer uma curva, né? Então, vamos pensar que seguir a dobra correta aqui. Então, aquelas peças perdidinhas eram daqui. Então, já começamos a dar forma ao nosso modelo. Sempre lembrando de confirmar a numeração para ver se não dá nada errado, para não colar nada errado. A emenda de uma peça na outra, sempre fazer da maneira mais precisa possível. Quanto mais preciso você começa, mais o resultado final tem um resultado mais apresentável, mais bonito, mesmo sem muitos defeitos. Defeito sempre pode existir, porque não existe a perfeição, né? Mas quanto mais a gente evitar, melhor. Esse papel, por ele ser mais grosso, ele pode ter mais problemas de acabamento. Eu já estou percebendo que o acabamento dele não está ficando muito bom, eu vou começar a colocar mais cola, porque a cola também não está fixando muito bem. E isso a gente vai sentindo conforme vai trabalhando, né, no projeto. Aqui. Encavalou o número, mas com certeza eu sei que este vai ser aqui. Essa parte vai aqui. Esta pecinha vai ser colada aqui neste cantinho. Essas peças curvadas, elas sempre têm um pouco mais de trabalho, sempre tem um pouco mais de trabalho. E, então, por consequência, elas levam um pouco mais de tempo na execução da montagem. As que tem os círculos são as mais chatinhas, mas todas têm seu jeitinho de preparar. Então, calma, paciência e persistência, que sempre digo. Vou confirmar o número aqui, isso mesmo. Essa aba vem aqui. Aí eu sei que a gente pode pegar sempre a base para tentando entender aonde está a peça, né? Então, a gente está aqui, então, provavelmente aqui a gente vai ter uma peça de emenda, né? Para poder colocar essa daqui. Não essa, na verdade, essa daqui. Então, essa vai vir aqui, que é 57. Você pode até dar uma viradinha aqui para aprender melhor, porque a gente sabe que ela vai dar a volta.
Continuando. Esse daqui. As peças com mais detalhes, mais pecinhas pequenas, são sempre um pouco mais difíceis de montar. Eu diria que esse signo aqui tá no nível mais difícil, porque tem muita curva, então na hora do fechamento tem que prestar muita atenção, porque o fechamento não vai ser simples. Ele vai dar mais trabalho por conta das curvas. Então, se o projeto não for feito muito bem feito logo, né, na parte da frente, a parte de trás vai dar trabalhinho. Eu estou tendo dificuldade aqui com a espessura do papel. Então, ela tá muito grosso pro tamanho do projeto. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa quer fazer um projeto grande usando uma gramatura de 180. Aí faz uma peça com 1 metro de altura. Certeza que essa peça não vai ter sustentação. Ela vai ficar molenga, ela não vai ficar bacana. E o contrário, às vezes a pessoa vai fazer uma peça com papel de 240, 220 e é uma peça pequena. Ela vai ter dificuldade na montagem dessa peça. Igual eu tô tendo dificuldade nessa daqui. Assim, não é uma dificuldade de, vai ficar impossível a montagem, mas são peças muito pequenas com dobras que o papel grosso seria melhor que tivessem abas mais largas para colagem. Então aqui, ó, já teve um problema nessa emenda aqui. Não sei se dá para ver direito, mas teve um problema aqui. Então o papel grosso com uma peça pequena, o acabamento não fica tão bom. E aqui vai essa pecinha aqui. Mas nenhuma peça em Papercraft Low Poly que foi bem desenhada é impossível de montar. Talvez ela tenha sido não tão bem planificada ou realmente assim, a planificação foi do jeito que tinha que ser. Nesse caso, eu tentei planificar da melhor forma, mas eu tive esses problemas aqui. Mas se a peça tá bem desenhada, ela encaixa perfeitamente. Algumas vezes as peças faltam polígonos, e aí dá uma curvatura numa peça que não devia, e aí é bem mais complicado consertar. Mas quando a peça tá desenhada direitinho, mesmo que você use um papel mais grosso, não é tão ruim. Mas minha recomendação, peças pequenas eu diria que até uns 40 centímetros, dependendo da estrutura, 180 gramas. Acima disso, eu acho que é melhor uma gramatura um pouco mais alta, para não ter essa questão da estrutura. Sempre confirmo o número, porque já errei bastante quando confiava só na minha habilidade. Então, ó, tudo torto, né? Daqui a pouco ele se ajeita. Vamos ver para onde vamos agora. Cadê a peça que eu tinha separado? Eu juro que eu tinha separado. Já é essa. Vamos lá. Já confirmei os números, então essas 3 abas são aqui mesmo. Tô tentando corrigir um erro que eu tô achando que vai acontecer,
Então, quando você prevê um erro, já é mais fácil corrigir antes que ele aconteça. Ou pelo menos minimizar o erro. Aqui eu sei que a peça vai dar uma engrenada aqui, uma virada grande, então a gente já mexe na peça, passa a cola. Eu estou passando mais cola nessa peça por conta do papel, que tá muito grosso. Então, eu tô colocando um pouco mais de cola. Ela tá saindo um pouco, eu tô limpando o máximo que eu posso. Mas não vai ficar um trabalho manchado, porque essa é a vantagem da cola branca, né? Extra forte, não deixa mancha no papel. Por isso que eu gosto bastante dela. Ó, quase pronto. Aqui depois a gente vai dar estrutura, o papel vai ficar certinho, tá? Não se preocupe. Agora vamos à parte de baixo. Eu tinha separado aqui a parte de baixo, vamos lá. Às vezes, por mais que a gente separe as peças, ainda elas fogem da visão. Aqui a gente vai fazer essa curvatura para finalizar com a setinha. Vou colocar para dentro aqui, porque senão vai ficar um buraco. Não quero buracos. Essa ordem que eu estou seguindo é uma ordem que eu costumo seguir em todos os meus projetos. Eu procuro começar de cima para baixo, da frente para o fundo, da esquerda para a direita e seguir essa ordem. Eu poderia ter começado a ter feito isso aqui, juntado isso aqui, não, mas eu prefiro fazer e seguir uma ordem mais orgânica do que fazer uma parte, soltar, fazer a outra. Se bem que depende do projeto, é assim mesmo. Por exemplo, quando é um projeto de bichinho, que tem orelhinha, bracinho, muitas vezes é melhor você faz a orelhinha, depois você monta uma parte da cabeça, cola a orelhinha, aí você monta a parte do corpo, aí faz os bracinhos, cola os bracinhos, depende muito da peça. Aqui eu tive que soltar porque a peça entortou. Eu não deixei colando o suficiente, a peça entortou. Já tô aqui pensando no fechamento dessa peça. Não vai ser fácil. Mas vamos pensar positivo, não é? Não sofrer por antecipação. E eu falo novamente, uma peça bem feita, uma peça bem acabada, precisa ser feita com tempo. Não adianta só para você ganhar o cliente, virar e falar que consegue fazer uma peça pro dia seguinte, se você não consegue. Ah, não, consigo te entregar, com certeza, se você não tem nem o arquivo ainda, nunca montou. É muito importante, não deprecie o seu trabalho. Se a pessoa quer mesmo, ela vai se programar, ela vai se preparar com antecedência, ela não vai deixar para a última hora.
ela não deixa o bolo para a última hora, ela não deixa os docinhos para a última hora? Por que que ela vai deixar a papelaria, a decoração? Eu sou desse ponto de vista. Então, deixou para a última hora, então é porque não faz tanta diferença para ela ter o seu produto ou não. Eu penso assim, pode ser que eu perca clientes, pode ser que eu já tenha perdido muitos clientes, mas eu dou valor para o meu trabalho. E o que vale é a minha imagem. Eu não posso entregar um trabalho mal feito porque eu fiz na madrugada de um dia antes de entregar o trabalho, porque a pessoa me pediu no fim da tarde, né? Eu sei que acontece muito, muita gente faz o trabalho, mas eu tô precisando do dinheiro. Mas até que ponto? Porque você pode dar um tiro no pé. Você pode estar precisando do dinheiro, você entrega um trabalho mal feito, você não consegue tirar foto do teu produto, ou se você tira uma foto no meio da madrugada, que não sai com uma iluminação boa, aí você entrega um produto não tão bom, porque você fez correndo, e o que adiantou? Ah, beleza, você ganhou o dinheiro ali do projeto. R$50, R$100 a peça, acabou. O boca a boca não fez, não ia fazer efeito, porque tá uma peça feia, mal montada, aí você não conseguiu postar no Instagram porque não ficou legal a foto, e aí? Então eu acho que tem que analisar muito bem essa questão de prazo, de urgência, tudo isso. Eu até entrego peças, se alguém me pede. É que eu não tenho feito há muito tempo peças, mas eu entregava com urgência. Se eu conseguia entregar de um dia para o outro, se eu tinha condições de fazer, né, de um dia para o outro, fazia sem problema. Mas eu tinha que ter muita certeza do que eu estava fazendo e eu sabia das consequências que aquilo podia ter no meu trabalho, na minha imagem, porque na verdade é a imagem da gente que está em jogo. Às vezes você tem um trabalho maravilhoso, perfeito, e porque você aceitou um negócio porque estava, não, eu preciso, porque eu tô precisando do dinheiro, só que você acaba perdendo outras vendas e aí você vai continuar precisando eternamente do dinheiro. Então não se venda, se venda, mas se venda muito bem. Não se venda barato, não. Já tive muitos casos em que, é urgente, eu preciso. Nossa, aí eu falo, olha, infelizmente não tenho como te entregar nessa data. A pessoa simplesmente fala, então, para quando você pode me entregar? Só pro dia tal. Então tá bom, então eu quero. Aí você fala, ué, não era urgente? Ô, gente, tá difícil aqui, porque estamos sem respeitar as dobras. Um momento, deixa secar. Aqui a gente tem que dobrar desta forma para poder encaixar aqui, porque isso é uma seta, então ela tem um ângulo bem fechadinho aqui. Vou passar a cola aqui por dentro para poder fechar. Então, essa é a parte difícil dessa peça, esse acabamento aqui, ok? Não secou a cola. Vamos lá. Paciência, Luciana, paciência. Então, fica a dica, gente, aqui, ó. Papel com a gramatura maior, muito cuidado na montagem de peças pequenas. E agora, Lu, o que a gente faz? Ficou torto. Então, agora a gente vai arrumar. Tô achando que eu vou começar a arrumar pela seta, porque vai ser a parte mais difícil depois de encaixar no final. Eu vou começar por ela. Porque se a gente
der algum probleminha no começo aqui, depois ela não vai encaixar e eu acho que vai atrapalhar todo o resultado. Então, eu não costumo começar pela parte mais difícil, mas eu acho que vai ser a melhor opção. Porque aqui, ó, essa parte vai ter que entrar aqui. Aqui. Nossa. Fechar a outra ponta da flecha. Aqui a gente vai ter que cortar essa aba. Cortar um pedacinho da aba, porque ela vai ter que entrar muito. E aqui o papel grosso está atrapalhando bastante no fechamento. Bom, no começo eu previ que essa peça seria uma peça de difícil fechamento. E ainda fui usar um papel super grosso, mas vamos seguir na montagem. Passar bastante cola para poder fixar bem essa ponta da flecha aqui. Aí você vem e me fala, ah, mas por quanto eu posso vender o Zodíaco, né? Eu sempre sou da premissa de que você tem que basear o seu preço na hora trabalhada. Por mais que você gaste material, eu acho que a hora trabalhada, o tempo de trabalho tem que ser considerado. E no caso do projeto do Zodíaco, eu precificaria conforme a dificuldade de montagem da peça mais difícil. Então, se você demorou 2 horas para montar uma peça difícil, você tem que cobrar o valor de cada peça vai ter que depender dessa. Ou você faz uma média. Ah, a peça que eu montei mais fácil eu demorei 40 minutos, meia hora. A peça mais difícil 2 horas, então faz uma média aí, dá 1h30. Porque você não vai poder cobrar diferente, né? Vai ter que sempre cobrar um valor igual. O que eu vou fazer aqui para resolver esse meu problema? Eu vou colar essa lateral e vou deixar essa daqui sem colar. Como isso não vai fazer diferença no projeto final, não vai aparecer no projeto final, dá para fazer isso. E só que eu vou sofrer aqui porque o papel é grosso demais. Então, eu vou colocar bastante cola e segurar por bastante tempo essa aba no lugar extremamente, perfeitamente correto. Aqui, ó. Assim, ó. Bem assim. E esperar secar. Esperar secar 100%. Para ter um acabamento perfeito. Então, você leva o tempo que a gente tá levando para fazer esse fechamento. E é o que eu falei. A gente leva geralmente o dobro do tempo para fazer o fechamento do que o tempo de montagem da peça. Geralmente, o fechamento leva o dobro do tempo. Quando é uma peça que tem uma frente e esse tipo de fechamento reto atrás. Tenho certeza que colou. Agora eu vou pro outro lado. E aí eu vou seguir a montagem do jeito que eu costumo seguir. Só vou fixar bem essa parte, porque eu sei que ela é a mais trabalhosa da peça. O resto, depois que você fechou direitinho isso aqui, o resto vai ficar mais tranquilo. Bastante cola. Eu vou apoiar aqui na mesa para garantir o fechamento aqui. Deixa eu apoiar no meu dedo primeiro, depois eu apoio as próximas partes na mesa.
Tirar o excesso aqui com a tesourinha. Adoro essa tesourinha, é uma tesourinha que eu comprei pra fazer arremate de costura, mas ela é ótima pra cortar pedacinhos de papel ou tirar um pouquinho da cola, depois só limpa a pontinha. Eu gosto bastante, eu uso bastante. Bom, acho que colou. Então agora eu vou seguir aqui a minha montagem do fechamento. Ó, descolou. Eu vou seguir a montagem, depois no final acho que aquela peça vai ser mais fácil colar. Vamos lá. É bom acontecer esses erros, porque é o tipo de erro que pode acontecer com você e você se desanimar na hora de fazer o projeto. Então, acontece, não tem jeito, não desanima, só foca no resultado final. Pensa que vai ficar um resultado bonito. Então, eu vou fazer aqui toda a volta externa e volto fechando. Que eu ainda acho a melhor maneira de fechar esse tipo de peça. E lembrar de sempre ficar virando papel, porque ele é rebelde, né? O papel que eu tô usando é mais grosso, ele dá mais resistência na modelagem, né? Então eu vou, depois dessa aba aqui, eu vou ver se ele tá ficando retinho embaixo. Ainda é difícil dizer, mas vai ficar, vai ficar. Eu vou acelerar agora um pouquinho o processo aqui, porque eu vou colando essas abas aqui. Se der algum problema, eu desacelero e explico o que tá acontecendo.
Bom, aqui falta a finalização desse lado, mas eu vou já explicar um erro que aconteceu aqui. Devido à dificuldade que eu tive aqui nesse começo, começou a dar uma diferença nessa parte aqui de 1 milímetro, que subiu para cá e subiu para cá. Então, não teve esse fechamento aqui. Apesar de não ter acontecido, né, de não ter dado certo esta parte aqui, o restante vai fechar e a peça não vai aparecer esse defeito.
Então, muitas vezes pode ser que aconteça algum tipo de defeito no fechamento, mas não necessariamente você precisa refazer a peça, ok? Eu vou terminar agora e vou mostrar que essa peça não vai precisar ser refeita. Já dá pra ver que ela não precisa ser refeita. Você passar cola atrás, cola no seu quadrinho e tá tudo certo. Mas vou finalizar a peça. Ó, aqui a gente tem que prestar muita atenção em fechar aba por aba, porque a gente vai ter que levantar a aba para encaixar, para poder fazer o fechamento, porque senão aí sim fica feio. Então, aqui tem que prestar muita atenção. Todas as peças com curva, você tem que prestar atenção nessa parte. Então, ó, levanta e encaixa. Aqui eu vou pular uma aba para pular essas outras duas e aí colar aquela. Também ajuda na hora do encaixe. Se encaixar direitinho. Pronto. Não deu problema no encaixe. Finalizando agora. Essa parte é importante fechar na mesa, porque ela vai dar uma sustentação boa na peça. Vou usar minha tesourinha aqui fechadinha só para puxar. Deixa eu usar a pinça para encaixar a aba no lugar certo aqui para colar. Desde aqui do começo até o fim. Pressionar para esperar colar. Falta agora o finalzinho, que já está praticamente no lugar. Eu vou posicionar, enfiar minha pinça aqui nesse buraquinho, só para colocar a aba certinho aqui no lugar. Limpar aqui a cola. E antes de mostrar a peça pronta, aparentemente ela está perfeita. Se você colocar num quadrinho, ninguém vai notar os defeitos que ela tem. Ela não ficou 100% reta por conta das curvas,
mas nada que na hora da colagem você não consiga. Mas temos alguns defeitos aqui, ó. A borda. Sobrou a borda do fundo. Por quê? Por conta da curvatura, daquele começo que entortou. E aí, o que eu faço? Eu corto. Por quê? Não vai aparecer no trabalho final, né, na moldura. Vai ficar um trabalho mais bem acabado. Então, esses excessos eu tiro para que não apareça no trabalho final. Aqui também ficou uma rebarba, que a gente tira esse excesso. E lembrando que, desde que não apareça no resultado final, que não fique um trabalho sujo, esse acabamento de fundo é um acabamento que, apesar de ser mais difícil, você pode errar um pouco, né? O errar na parte da frente da peça não é legal, mas errar no acabamento no fundo, se a peça não vai aparecer o fundo, não tem problema. Então, temos aqui o nosso escorpião finalizado com alguns defeitos. Pode ver aqui, ó, que neste caso foram vários fatores que proporcionaram esse defeito aqui nesse símbolo. O primeiro de todos foi eu ter usado um papel grosso, mas eu usei esse papel grosso de propósito. Eu poderia muito bem ter feito nesse papel fino e usado o grosso como base, mas eu quis porque eu sabia que ia dar esse problema, tá? Então, tudo que aconteceu de defeito nessa peça foi por conta da gramatura grossa numa peça pequena. Então, presta muita atenção na questão da gramatura e o tamanho da peça. Isso conta muito, dá muita diferença. Aqui eu tenho vários defeitos de acabamento e o fundo de acabamento. Mas tá aqui, escorpião pronto e aceitável, bom para sua peça final.